Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Oli Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Oli Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar os resultados, as disputas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, apontando as novidades e também as manutenções de monopólios, os domínios e essa movimentação dos países dentro dos quadros de medalha. As competições de tiro com arco nesses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio tiveram uma novidade, que foi o ingresso da disputa em equipe de dupla mista, na verdade chamada de equipe, dupla mista, com um homem e uma mulher disputando as competições, uma nova prova dentro do programa olímpico, que aumentou, no tiro com arco de 4 provas para 5 provas. E vamos ver quais foram as transformações que ocorreram dentro desse quadro de medalhas. Individualmente, tivemos a vitória do Mete Gazoz da Turquia, com Mauro Nespoli da Itália em segundo lugar e o Takaharu Furukawa do Japão na terceira posição. Por equipe masculina, vitória da Coreia do Sul, medalha de prata para Taipei chinesa e bronze para o Japão. Na prova individual feminina, Ansan da Coreia do Sul derrotou na final Helena Osipova da Rússia, ficou com a medalha de prata, e a Lucilla Boari da Itália foi a medalhista de bronze. Na disputa feminina por equipes, vitória da Coreia do Sul à frente da Rússia, que ficou com a medalha de prata, mais uma medalha de prata das russas, e a Alemanha ficou com a medalha de bronze. E na prova nova do programa olímpico, a Coreia do Sul, na equipe mista, na dupla mista, ficou com a medalha de ouro, derrotou a Holanda, que ficou com a medalha de prata, e o México foi medalhista de bronze. O grande destaque das competições de tiro com arco acabou sendo a sul-coreana, Ansan, que conquistou 3 medalhas de ouro, e o destaque masculino acabou sendo, em termos de número de medalhas, o Jae-Jok Kim, da Coreia do Sul, que também conquistou 2 medalhas de ouro, e o turco, o Mete Gazoz, que conquistou um título, a primeira medalha da história da Turquia, no tiro com arco, conquistou a medalha de ouro na prova individual, única medalha de ouro que escapou da Coreia do Sul e única prova em que a Coreia do Sul não obteve medalha. Dentro do tiro com arco aí tivemos a Coreia do Sul liderando, com 4 medalhas de ouro, a Rússia com 2 medalhas de prata, a Itália com uma medalha de prata e uma de bronze. Foram os países com melhor desempenho em total de medalhas. No critério de medalhas de ouro, melhor desempenho da Coreia do Sul, com 4 de ouro, a Turquia com 1 de ouro e a Rússia com 2 medalhas de prata. Nos Jogos Olímpicos em 2012, lá em Londres, a Coreia do Sul monopolizou as disputas com 3 medalhas de ouro e 1 de bronze. China, Japão e México conquistaram 2 medalhas cada um, 1 de prata e 1 de bronze. E a Itália conquistou uma medalha de ouro, a única medalha de ouro que escapou ao domínio dos sul-coreanos. E no Rio de Janeiro, em 2016, a Coreia do Sul venceu todas as 4 provas do tiro com arco, e os Estados Unidos, com uma medalha de prata e 1 de bronze, 2 medalhas, foram o segundo país com melhor desempenho. Rússia, Alemanha e França conquistaram uma medalha de prata cada um. Lembrando que nesses Jogos Olímpicos agora, de 2021, em Tóquio, a China, que foi segunda colocada em número de medalhas em 2012, não obteve medalha, e os Estados Unidos, segundo colocados nos Jogos do Rio de Janeiro, também não obtiveram medalha. Bem, agora vamos passar a uma análise das provas individuais. Quero começar aqui pelo individual masculino. A medalha de ouro nessa prova individual masculino ficou com o turco Mete Gazoz, um jovem arqueiro turco, conquistou a medalha de ouro, derrotou na final o italiano Mauro Nespoli, e a medalha de bronze acabou ficando com o japonês, o Takaharu Furukawa. O Mete Gazoz conquistou a primeira medalha da história da Turquia no tiro com arco, foi um grande resultado para os turcos. Ele, que um atleta novato, jovem, era candidato também a uma medalha na disputa em dupla mista, mas garantiu essa medalha de ouro, uma grande surpresa no tiro com arco, já que o grande favorito era o norte-americano Brad Ellison, e o Mete Gazoz derrotou o norte-americano Brad Ellison, campeão mundial de 2019,
o Gasosi derrotou nas quartas de finais com resultado de 7-3. O italiano Mauro Nespoli ficou com a medalha de prata. O Nespoli foi a terceira medalha do Mauro Nespoli no tiro com arco em Jogos Olímpicos. Ele foi campeão olímpico em 2012 na disputa por equipes e conquistou uma medalha de prata em 2008, também na disputa por equipes. E o Takaharu Furukawa, do Japão, o Japão que tem uma certa tradição nessa prova individual, embora nunca tenha conquistado a medalha de ouro, já tem algumas medalhas, desde 1976 vem obtendo medalhas nessa prova. E o Takaharu Furukawa conquistou a medalha de bronze, ele que havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, lá em Londres. Esses competidores, né, esse ano foi disputado um campeonato mundial nos Estados Unidos e nenhum desses competidores conseguiu chegar ao pódio no campeonato mundial posterior aos Jogos Olímpicos. O Gasosi ficou em quarto lugar, perdeu a medalha de bronze justamente para o norte-americano, o Brad Ellison. A medalha de ouro no campeonato mundial desse ano ficou com o Woo Jin Kim, da Coreia do Sul, e o brasileiro, o Marcos D'Almeida, uma promessa do tiro com arco, confirmou, né, essa condição e conquistou a primeira medalha do Brasil em campeonato mundial na história. Conquistou uma medalha de prata no individual masculino. Então esse foi o retrospecto, o panorama, né, da disputa do individual masculino no tiro com arco. Também curioso notar que a Coreia do Sul não obteve medalha nessa prova individual e a Coreia do Sul havia conquistado as medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de 2012 e de 2016. A Coreia do Sul, que não tinha medalhas de ouro nessa prova, conquistou 2 títulos seguidos, 2012 e 2016, mas agora ficou fora do pódio. Aliás, essa prova individual masculina foi a única prova em que a Coreia do Sul não obteve medalha. Já nessa disputa da equipe masculina, tivemos aí, né, a Coreia do Sul com a medalha de ouro, Taipei chinesa com a medalha de prata e o Japão com a medalha de bronze. Portanto, todos os 3 medalhistas dessa disputa do tiro com arco masculino por equipes foram conquistadas, né, foram representados no pódio por países do continente asiático. A Coreia do Sul conquistou sua 6ª medalha de ouro nessa prova. O resto do mundo possuía 3 medalhas de ouro desde que essa prova foi instituída nos Jogos Olímpicos de 1988 na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, né, em 9 Jogos Olímpicos, venceu 6 e conquistou um total aí e o resto do mundo conquistou 3 medalhas de ouro, sendo que a Itália, né, nos Jogos de 2012, conquistou a medalha de ouro, quebrando, de certa forma, a hegemonia da Coreia do Sul. Mas agora a Coreia do Sul conquistou sua 6ª medalha de ouro, e o resto do mundo, que teve vitórias dos Estados Unidos em 1996, da Espanha em 1992 e da Itália em 2012, o resto do mundo possui 3 medalhas de ouro nessa prova. A equipe sul-coreana, formada pelo Jae-deok Kim, pelo Woo Jin Kim, que era favorito na prova individual, e o Jin Hyek-oh, que já foi campeão olímpico. Agora foi em 2012, né, que ele foi campeão olímpico na prova individual. A medalha de prata ficou com Taipei chinesa, com Deng Yucheng, Tang Chi-chun e Wei Chun-heng. Taipei chinesa conquistou a 2ª medalha de sua história nessa prova. Em 2004, também nos Jogos de Atenas, Taipei chinesa havia conquistado uma medalha de prata. Nos campeonatos mundiais, em 2019, a China havia sido campeã mundial, derrotando a Índia na final, que ficou com a medalha de prata, e a Coreia do Sul havia se limitado apenas à medalha de bronze no Mundial de 2019. E essa equipe campeã da China, essa equipe campeã mundial de 2019, a equipe chinesa, acabou derrotada por Taipei chinesa nas quartas de final, derrotada por 5-1. Então, esse time de Taipei chinesa foi responsável pela derrota dos chineses, né, dos campeões mundiais, os chineses,
nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. E agora, em 2021, no Campeonato Mundial disputado nos Estados Unidos, a Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro. Os Estados Unidos, que foram surpreendidos, tiveram um resultado fraco nos Jogos Olímpicos, não obtiveram medalha no tiro com arco. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata, mesmo considerando que o campeonato mundial foi em solo norte-americano. E Taipei chinesa ficou de novo no pódio, conquistando a medalha de bronze. Lembrando que em 2019 a China foi campeã mundial, a Índia ficou com a medalha de prata e a Coreia do Sul limitou-se apenas à medalha de bronze. A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos ficou com o país da casa, o Japão, o Takaharu Furukawa, conquistando aí sua terceira medalha, e o Yuki Kawata também formou a equipe japonesa junto com Hiroki Muto. O Japão, apesar de ter uma certa tradição na prova individual masculino, foi conquistar somente a medalha por equipes nesses Jogos Olímpicos em Tóquio. Competindo em casa, o Japão obteve a primeira medalha de sua história nessa disputa masculina por equipes. Bem, aqui a foto, né, do individual masculino, o Mete Gazoso, o Mauro Nespoli e o Takaharu Furukawa conquistando a medalha de bronze. Aqui o Japão, né, com Takaharu Furukawa, Yuki Kawata e Hiroki Muto conquistaram a medalha de bronze por equipes. Os medalhistas da prova individual masculina, que eu já comentei, e agora a prova individual feminina. A prova individual feminina teve aí a Coreia do Sul conquistando a medalha de ouro pela 9ª vez. O resto do mundo nessa prova possui apenas 4 vitórias, considerando os Jogos Olímpicos a partir de 1972, quando o tiro com arco retornou ao programa olímpico. Em 1972 e em 1976 foram vitórias de norte-americanas, né, a Doreen Wilber e a Luan Ryan. Em 1980 foi a Ketulo Saberidze da União Soviética, e a partir de 1984 a Coreia do Sul passou a dominar essa competição, tendo perdido a medalha de ouro apenas uma vez desde então, que foi nos Jogos Olímpicos de 2008 em Beijing, na China, que as chinesas, né, a China conquistou a medalha de ouro nessa prova. E agora, depois disso, já em 2012, as sul-coreanas retomaram o seu domínio, venceram 2012 e 2016, e agora, em 2021, a Sun-An conquistou a medalha de ouro, a 9ª medalha de ouro da Coreia do Sul nessa prova, e nas últimas 10 edições olímpicas, a 9ª medalha de ouro das sul-coreanas. E é a primeira medalha individual da Sun-An que foi o grande destaque do tiro com arco nesses Jogos Olímpicos, ela que conquistou medalhas de ouro na disputa feminina por equipes e também na disputa mista, na dupla, né, que falam equipe mista, formando dupla, né, com o Jeondeok Kim da Coreia do Sul. A medalha de prata ficou com a russa, a Elena Osipova. A União Soviética teve uma boa tradição nessas provas individuais, o tiro com arco. Nas 3 primeiras edições dos Jogos Olímpicos, de 1972 a 1980, obteve 5 medalhas, inclusive o título olímpico com a Ketevan Losaberidze, uma georgiana que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1980. E agora a Elena Osipova conquistou a medalha de prata, esteve próxima da medalha de ouro, cometeu um erro na final, acho que foi na última flecha, né? Cometeu um erro diante da Sun-An, e a Sun-An acabou conquistando a medalha de ouro. Pelo menos a Elena Osipova, com essa conquista, obteve a primeira medalha individual feminina da Rússia na sua história, né, na Rússia como país independente, embora a Rússia tenha competido com a denominação de Comitê Olímpico Russo. A medalha de bronze acabou ficando com a Itália, com a Lucilla Boari, conquistou a medalha de bronze e foi a primeira medalhista da Itália no tiro com arco feminino, na prova individual. A Itália, que tem uma tradição nas disputas masculinas desde os anos 70, com Giancarlo Ferrari, mas agora na disputa feminina, com a Lucilla Boari, conquistou sua primeira medalha
olímpica na prova individual. A campeã mundial de 2019 havia sido a chinesa de Taipei, a Lei Chen-ying, acabou eliminada nesses Jogos Olímpicos logo na primeira rodada por uma atleta da Ucrânia e nem teve condições de disputar medalha. E nesse ano, no Campeonato Mundial, a Coreia do Sul, lá nos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, mas com outra competidora, a Min Hee-jung, conquistou a medalha de ouro, derrotou a Casey Kaufhold dos Estados Unidos na final, e a Sun-an da Coreia do Sul conquistou, teve aí o mérito de conquistar a medalha de bronze nesse campeonato mundial de 2021. Pelo menos ela, em termos de provas individuais, já que os homens, nenhum dos medalhistas masculinos conquistou medalha, medalhista olímpico masculino individual, nenhum deles conquistou medalha nos Jogos Olímpicos no Campeonato Mundial, agora em 2021, pelo menos a Sun-an, campeã mundial, aliás, campeã olímpica, conquistou ao menos a medalha de bronze no Campeonato Mundial dos Estados Unidos. Essa é a situação da prova individual feminina. Na prova por equipes, a prova por equipes feminina, a Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro. A Coreia do Sul, desde a introdução dessa prova no programa olímpico, em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, justamente na Coreia do Sul, a Coreia do Sul nunca perdeu, possui todas as 9 medalhas de ouro distribuídas nessa prova e conquistou a medalha de ouro. Foi uma equipe formada pela Chae Yong-kang, a Min Hee-jung, que agora foi campeã mundial individual lá nos Estados Unidos, e a Sun-an, que foi campeã olímpica, venceu a prova individual feminina nos Jogos Olímpicos e também ajudou a Coreia do Sul na disputa na equipe mista. Um grande resultado da Coreia do Sul, lembrando que a Coreia do Sul agora também foi campeã mundial, derrotando o México na final, e a França ficou com a medalha de bronze, mas no Campeonato Mundial de 2019, a Coreia do Sul foi surpreendida por Taipei chinesa e ficou com a medalha de prata, tendo perdido a medalha de ouro para a Taipei chinesa. Só que Taipei chinesa, nos Jogos Olímpicos, agora em 2021, em Tóquio, acabou eliminada na primeira fase pela Alemanha. Perdeu por 6-2 e ficou fora da disputa por medalhas. Então, um grande resultado aí das sul-coreanas, mantendo uma hegemonia fantástica dentro dessa prova por equipes, dessa prova feminina por equipes no tiro com arco. Grande resultado da Coreia do Sul, mais uma medalha, a 9ª medalha de ouro consecutiva nessa prova do tiro com arco feminino por equipes. A medalha de prata acabou ficando com a Rússia. De novo, a Rússia conquistou medalha de prata, porque em 2016, aliás, ficou com a medalha de prata também nessa prova, como Rússia, agora competiu como Comitê Olímpico Russo, por causa das punições de doping, enfim. E, novamente, a Rússia chega ao pódio. A Ksenia Perova fez parte da equipe medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, e aí a Rússia conquista mais uma vez a medalha de prata nessa prova, e a Helena Osipova, que também conquistou aí sua 2ª medalha, porque ela foi medalhista de prata na prova individual feminina, esteve próxima da medalha de ouro, mas errou uma última flecha na disputa contra a Sun-an da Coreia do Sul. Grande resultado da Rússia, conquistando essa medalha de prata, já que nos campeonatos mundiais de 2019 e 2021 a Rússia não conseguiu medalha. A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos acabou ficando com a Alemanha que já havia conquistado medalhas nessa prova, prata em 1996, bronze no ano 2000, e a equipe alemã formada a equipe russa, eu não mencionei as competidoras, a Svetlana Gomboeva, Helena Osipova e Ksenia Perova, foram as atletas, as arqueiras que formaram essa equipe russa. A Svetlana Gomboeva conquistando sua primeira medalha, a Helena Osipova também conquistando suas primeiras medalhas nesses Jogos Olímpicos, e a Ksenia Perova, medalhista de prata por equipes nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. E aqui a equipe alemã conquistou a medalha de bronze, a 3ª medalha da Alemanha nesse tipo de prova, no tiro com arco feminino por equipes. Havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1996 em Atlanta
e em 2000 conquistou em Sydney a medalha de bronze. Então tinha até então uma medalha de prata em 1996, uma de bronze no ano 2000 e agora conquistou mais uma medalha de bronze. A equipe formada pela Michelle Kroppen, Charlene Schwartz e a Lisa Unruh. A Lisa Unruh foi medalhista na prova individual, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, se não me engano, acho que foi em 2016 que ela conquistou essa medalha de prata, 2012 ou 2016, eu sei que ela tem uma medalha individual, a Lisa Unruh da Alemanha. E a Alemanha foi a responsável pela eliminação da campeã mundial de 2019, Taipei chinesa, que a Alemanha eliminou logo na primeira fase com uma vitória por 6-2. Grande resultado da Michelle Kroppen, da Charlene Schwartz e da Lisa Unruh. E por fim, né, o comentário aí da disputa feminina e por fim o comentário essa prova mista, né, a disputa, né, de dupla mista, que na verdade na nomenclatura eles falam como equipe mista, na verdade é uma dupla mista, a prova que estreou agora nos Jogos Olímpicos, a primeira vez que essa prova é disputada nos Jogos Olímpicos. A Coreia do Sul ficou com a medalha de ouro, com a Sun An, a campeã individual feminina, formou dupla com o Jae-deok Kim, conquistaram essa medalha de ouro, grande resultado dos sul-coreanos. A Holanda, que não é tradicional no tiro com arco, conquistou a medalha de prata com a dupla formada pela Gabriela Schlözer e pelo Steve Willer. Lembrando que a Gabriela Schlözer antes competia pelo México e agora, né, acho que deve ter se casado com um holandês ou algo assim, e passou a competir pela Holanda e conquistou essa medalha de prata, formando dupla com o grande Steve Willer, que é um forte competidor da Holanda na prova individual masculina. A medalha de bronze ficou com o México, Luis Álvarez e Alejandra Valencia conquistaram a medalha de bronze. É curioso ver o México conquistando a medalha de bronze na prova que a própria Gabriela Schlözer, que era representante do México, acabou conquistando a medalha de prata. É bastante interessante, né, ver aí a presença das mexicanas nesse pódio. Nos campeonatos mundiais, a Coreia do Sul foi campeã mundial tanto em 2019 quanto em 2021 e agora em 2021, no campeonato mundial posterior aos Jogos Olímpicos, a Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro, a Rússia ficou com a medalha de prata, com a Elena Osipova de novo brilhando, conquistando medalha, e a Turquia com Mete Gazoz, né, e a Yasemin Burnemaz, uma coisa assim o nome dela, conquistou a Yasemin Adarma, não estou lembrando o nome da turca, que formou dupla com Mete Gazoz e conquistou essa medalha de bronze na disputa de dupla mista, né, de equipe mista, no caso, nesse campeonato mundial de 2021. E no mundial de 2019, a Holanda havia conquistado também a medalha de prata e a Itália havia sido medalhista de bronze, né? A gente dá para perceber dentro do tiro com arco que há uma certa rotatividade entre os países medalhistas, ficando, né, a Coreia do Sul ali sempre presente no pódio e os demais países fazendo um certo rodízio nessas disputas. Então, esse foi, né, o retrospecto desses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, né, a Coreia do Sul hegemônica, conquistando várias medalhas, conquistando 4 das 5 medalhas de ouro, não chegando ao pódio na prova individual masculina, e a Turquia conquistando a medalha de ouro na prova individual masculina, né, a primeira medalha de sua história no tiro com arco. Agora, descendo aqui para fazer uma análise, né, aqui o tiro com arco, né, faltou aqui Então, retornando aqui, eu havia esquecido de fazer o quadro de medalhas e agora eu fiz o quadro de medalhas. Esse quadro de medalhas teve a liderança da Coreia do Sul, com 4 medalhas de ouro, conquistou as vitórias na prova masculina por equipes, individual feminina e por equipes femininas e na dupla mista, né, equipe mista.
A Rússia ficou em segundo lugar em número total de medalhas, né, com 2 medalhas de prata conquistadas nas provas femininas, a prova individual feminina e por equipes feminina. A Itália obteve 2 medalhas também, uma medalha de prata que foi conquistada na prova individual masculina com Mauro Nespoli e uma medalha de bronze na prova feminina, a primeira medalha da Itália no tiro com arco feminino com a Lucilla Boari. O Japão conquistou, né, veio a seguir, ficou em quarto lugar com 2 medalhas de bronze, ambas as medalhas conquistadas nas disputas masculinas, individual e na disputa por equipe, onde obteve a primeira medalha de sua história. A Turquia veio a seguir nesse critério de total de medalhas, com uma medalha de ouro, a vitória do Mete Gazoz na prova individual. A Holanda veio a seguir empatado com Taipei Chinesa com a medalha de prata da disputa masculina por equipe, a Holanda com a medalha de prata na disputa na equipe mista. E as medalhas de bronze, a Alemanha conquistando bronze na disputa por equipes feminina e o México com a medalha de bronze na disputa em dupla, né, na equipe mista, conquistando a medalha de bronze nessa disputa. É curioso notar que a Coreia do Sul liderou o quadro de medalhas, né, há muito tempo. A Coreia do Sul vem liderando o quadro de medalhas. Em 2012 havia obtido 4 medalhas, 3 de ouro, 1 de bronze. Em 2016 havia conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro todas as 4 medalhas de ouro em disputa. Curioso notar, né, que eu já havia comentado antes, a ausência da China e dos Estados Unidos no pódio. A China foi o segundo país em termos de número de medalhas nos Jogos de 2012, com uma de prata e uma de bronze, e os Estados Unidos em 2016 também com uma medalha de prata e uma de bronze, haviam sido os segundo colocados nesse critério de número total de medalhas. Portanto, tivemos nesses Jogos Olímpicos a confirmação da hegemonia da Coreia do Sul, a Rússia chegando aí na segunda colocação no quadro de medalhas, a Itália no terceiro lugar, o Japão em quarto lugar e a ausência de China e Estados Unidos. Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí desse comentário aí do tiro com arco, das ilustrações. A Alemanha, né, medalha de bronze no feminino, a Rússia, medalha de prata por equipes no feminino, a Coreia do Sul, campeã, medalhista de ouro na disputa feminina por equipes. Na prova de equipe mista, a vitória da Coreia do Sul, a Holanda com a medalha de prata e o México com a medalha de bronze. A disputa individual feminina, a vitória da Coreia do Sul com a Sun-An, a medalha de prata para a Rússia, para o Comitê Olímpico Russo, com a Helena Osipova, e a medalha de bronze para a italiana Lucilla Boari, primeira medalha individual feminina da Itália em Jogos Olímpicos no tiro com arco. No individual masculino, a vitória do Mete Gazoz da Turquia, primeiro medalhista da história da Turquia no tiro com arco em Jogos Olímpicos. A medalha de prata para o Mauro Nespoli da Itália, conquistando sua terceira medalha, ele que havia sido medalhista por equipes em 2008 e 2012, inclusive com o título de 2012. O Takaharu Furukawa do Japão, medalha de bronze agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele havia sido medalhista de prata nos Jogos de 2012, lá em Londres, 9 anos antes, e conquistou também uma medalha de bronze por equipes, né, a primeira medalha do Japão na disputa por equipes. Aqui a medalha japonesa, né, por equipes, a medalha de bronze com Furukawa, Kawata e Muto. A medalha de prata de Taipei Chinesa que teve um grande resultado, né, nessa disputa por equipe masculina. Taipei Chinesa que eliminou a China, que havia sido campeã mundial em 2019, a equipe de Taipei Chinesa com Deng Yucheng, Tang Chi-chun e Wei Chu-heng, e a Coreia do Sul, que foi campeã por equipe masculina, aí, com Jedeok Kim, Woo Jin Kim e Jin Hyek Oh, conquistaram a medalha de ouro. E, por fim, termino aí com os resultados, né, a distribuição das medalhas nessa prova, nas provas, né, de tiro com arco, nesses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.